O reino de Deus, ele é baseado em justiça, paz e alegria. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter na sua vida é justiça, paz e alegria. Você tem que entender que a morte de Cristo, ela providenciou para você justiça. Quer dizer, você não precisa mais viver na sua justiça. Você é feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a sua justiça. Só que também Ele veio para trazer paz. Deus está em paz conosco. Nós temos a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Isso é a paz de Cristo. Só que também nós temos algo bastante importante para nós, que é a alegria. Alegria, e nós precisamos primeiro reconhecer nossas fraquezas diante de Deus para que a alegria venha. Às vezes nós nos alegramos com as coisas externas. Se tem pão, se não tem pão, se tem carro, se não tem carro, se tem casa. Eu digo que essa alegria é uma alegria momentânea. E as pessoas até colocam essa alegria como felicidade. Eu sou feliz porque tenho. Se não tenho, eu não sou feliz. E a questão é que a felicidade é Deus e você estar no centro da vontade de Deus o tempo todo. Os irmãos estão junto comigo ou não? Amém. Então, a alegria, essa felicidade é uma escolha que você tem que fazer. E eu escolho isso. Viver um dia triste, a Bíblia diz que tem o dia mau, não é uns dias maus, nem muitos dias maus. E eu acredito que o Senhor está nos chamando, nesse tempo, nessa nação, para nós despertarmos esse nível de alegria. E o Senhor quer despertar um nível de alegria na tua vida, um nível de felicidade que as pessoas não entendem. Uma das primeiras vezes que eu vi o pastor Naor, ele falou para mim: você sempre está sorrindo. Eu falo para ele: mas eu não tenho motivo para não sorrir. Eu tenho muitos motivos para sorrir, mais do que para chorar. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então nós precisamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor, daquilo que nós não conseguimos. Então presta atenção, nós entendemos isso. Um presidente da República dos Estados Unidos um dia disse: a maioria das pessoas está feliz quando decide estar feliz. E eu decidi me alegrar com as escolhas que faço. Eu escolhi a minha esposa. Me alegra muito ter a minha esposa. Amém. Me alegro com ela, pelo temperamento dela, pelo jeito que ela é, pela forma que ela tem, pelos defeitos que ela tem, pelas fragilidades, pelas fraquezas que ela tem. Eu decido estar com ela. Os irmãos estão junto comigo, pastor? Amém. Meus filhos: mas você não pediu filhos para Deus. É verdade, eu não pedi. Mas eu lembro que uma das coisas que era muito difícil para mim era me alegrar com o pai que eu tinha. Alguém está junto comigo ou não? Me alegrar com o pai que Deus tinha me dado. Isso demorou muito tempo na minha vida, porque eu achava que eu não tinha escolhido. Então a casa que eu estava, no lugar que eu estava, eu decidi me alegrar com o pai que eu tinha. Só que demorou muito. Eu tinha que ter muita revelação para me alegrar com o pai que eu tinha. Então eu vivia a maioria das vezes da seguinte forma: as pessoas que estavam à volta do meu pai, elas eram da seguinte forma. Eles falavam assim: nossa, deve ser fixe, pá. Isso não era desse jeito, mas era no Brasil. Deve ser bom viver lá na sua casa. Seu pai é muito legal. É da hora. Falei: vai lá. Fica uma semana na minha casa que você vai ver. Alguém já respondeu isso? Vive uma semana lá na minha casa que você vai ver o negócio que é. Eu não decidia me alegrar, então minha vida era um tormento. Eu tinha escolhas que eu avaliava meu pai aqui dentro da minha cabeça do meu jeito. Então eu avaliava o que ele fazia e o que ele não fazia, se ele tinha, se ele não tinha. Então todos os defeitos dele eram tão fortes que eu não me alegrava com ele. E passaram-se anos e anos da minha vida sem desfrutar do meu pai. E quando eu aprendi a desfrutar dele, ele foi embora. Passou o tempo. Nós precisamos aprender que a cada dia o Senhor faz, é dia do Senhor. Eu preciso aprender a me alegrar hoje no domingo, mesmo que seja um domingo difícil, mesmo que eu não tenha dormido à noite, mesmo que sejam coisas difíceis.
Eu decido me alegrar no Senhor. Quantos estão junto comigo? Então eu não preciso acordar de mau humor, nem mal-humorado. Pastor, mas eu acordo. Mas tenta mudar isso. Tenta mudar, fala: Senhor, a partir de hoje acabou. Vira uma chave, Senhor. Abre a porta da alegria na minha vida. Irmãos, eu não sei você, mas era uma coisa fantástica. Quando eu entrava no quarto, meus filhos já estavam com aquele sorriso, aquilo parava tudo. Alguém já entrou no quarto do filho? E o filho já está sorrindo logo de manhã. Maravilhoso, irmãos. Já estava berrando, estava chorando. Sacode, não aguento mais. Irmão, é maravilhoso ver isso, um sorriso, brincando. Minha filha, a primeira coisa que ela chega aqui hoje, ela chega a entrar na minha sala: pai, eu tive um sonho. Eu falei: que sonho? Sonhei com o Gecko. O Gecko é um lagarto. Nós temos um lagarto lá em casa, o lagarto. Meu filho tem um lagarto, é um Gecko leopardo, com total eclipse, aquele que é isso, está lá. É um Gecko, é um lagarto, irmãos. E a Laura, ela tem sonhado com esse lagarto quase toda vez. E ela sonhou que o lagarto foi para o churrasco, irmãos. Eu escutar tudo aquilo. Imagina. E ela começou: pai, eu sonhei com um Gecko. E ele falava comigo. Eu falei: falava o quê, filho? Sonhou com o churrasco. Eu falo: que maravilha, filho. Escutando ela, é a linguagem do amor dela. Você sabe que é uma linguagem do amor das mulheres? É ouvir. E aí eu estava lendo algumas coisas que eu ia ministrar. E ela fala: pai, você está me ouvindo? Alguém tem isso? Não? Eu estou lendo aqui, fala: pai, me ouve. Ela: estou te ouvindo. Eu falei para ela: vou mudar o seu nome. Vou colocar o seu nome de Amandona. Mas ela foi brincando com ela. Eu falo para ela: mas os irmãos entendem e percebem isso. Você precisa perceber que há uma alegria em poder ouvi-la naquele momento. Vão ser alguns minutos só. E às vezes a gente não se alegra em minutos que passamos na presença de alguém. Um sorriso que a gente pode dar, uma alegria que você pode expressar. Pastor, está muito romântico isso hoje. Vamos entrar no texto então. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Vamos entrar então. Irmãos, presta atenção. A graça de Deus, isso é importante você entender, ela só é atraída por quem é humilde, por quem se humilha. A humildade atrai a graça. Quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, atrai graça. Não é o que você faz, ou não o quanto você é o quanto você entende isso. Olha o que diz aqui o texto. Paulo está dizendo aqui: então ele me disse, a minha graça te basta. Paulo estava vivendo a maior perseguição da vida dele. Todos estavam duvidando das experiências de Paulo. De onde é o seu apostolado, Paulo? Quais são as suas credenciais, Paulo? Essa é a carta de 2 Coríntios. Porque ele já tinha ministrado em 1 Coríntios, ele tinha feito discípulos em Corinto. Ele tinha sido uma bênção em Corinto. Ele tinha desfeito algumas coisas e todo mundo está falando: de onde você veio? Paulo, de onde você veio? Porque você restaurou aquele casamento daquela mulher que estava lá, que deitou com o filho, a madrasta. Ele estava restaurando isso. Paulo, de onde você veio? Que todo mundo saía bêbado do culto, Paulo. Todo mundo embriagava, tomava umas vinhacas lá e tomava e saía de lá embriagado. Como que o senhor conseguiu resolver isso, Paulo? E as pessoas começaram a admoestá-lo, começaram a colocar em xeque a vida dele. Imagina, irmãos, todos os companheiros dele de luta estavam colocando em xeque tudo isso. E aí ele vai para diante do Senhor. Não estou dizendo que era esse o espinho, mas ele vai falar: tinha algo interessante, que tinha que aplacar o orgulho de Paulo, que era o espinho na carne dele. Você sabe que todos nós vamos ter um espinho na carne, que vai tirar o seu orgulho, porque você precisa ser humilde diante da graça. Os irmãos estão junto comigo? Amém. Pastor, o que é isso? Ele está dizendo: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas para eu ser fraco, eu não posso ser arrogante e orgulhoso, achando que eu sou melhor que a minha esposa, achando que eu sou melhor que meus filhos, achando que eu sou melhor que a igreja, achando que eu sou melhor que todo mundo.
toda vez que eu entro nesse tipo de vertente, eu não consigo me humilhar. Os irmãos estão junto comigo ou não? E Deus está falando algo aqui, olha, quais são as suas fraquezas? Você deixa ela transparecer diante de homens, ok, não precisa transparecer, mas diante de Deus, você fala que você é fraco. É porque a gente fica tentando. Você já tentou? Tem gente que é muito forte nas tentativas e erro, fica uma vez, duas, três, quatro, cinco, e fica. A questão é que ela falou, Paulo, para. Você está tentando se justificar diante de Pedro, tem Tiago, João, você está tentando se justificar diante desses homens, o que você fez? Você tem experiências comigo. Ele está dizendo isso, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, eu quero o poder de Deus, então seja fraco. Não seja forte, nós precisamos ser uma igreja forte, irmãos. A nossa fraqueza é que é exposta diante do Senhor. Tem hora que você vai ter que jogar a toalha. Estava conversando com um casal, falei para eles, se a gente começasse a ter algum tipo de discussão, eu falei para eles, seja o primeiro a jogar a toalha. Alguém que joga a toalha que está dizendo o quê? Para a luta, não tem luta entre nós somos companheiros. Nós somos companheiros, nós estamos juntos aqui na mesma casa, na mesma família. Eu escolhi você, você escolheu a mim, vamos juntos. Eu sou fraco mesmo, não consigo te vencer no argumento, não consigo te vencer na discussão. Os irmãos estão juntos aqui? Amém. Joga a toalha, mas não vai jogar a toalha na cara do outro, amém, irmãos? Está vendo que joga a toalha, não faz isso não, mas joga a toalha, fala, eu não consigo mesmo, vamos junto, eu sou fraco nisso. Irmãos, você quer um problema? É quando casa, você descobre as fraquezas do outro, sim ou não? E quando você descobre as fraquezas dos seus filhos, como é que você faz? Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu quero que você entenda, Paulo, você está reclamando que tem espinho na sua carne, que não consegue, que não vai. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está tentando ser forte perante os homens, perante os discípulos, perante aqueles que estão aí. Mas deixa eu dizer para você, fala que você não consegue. Fala que você não consegue multiplicar a célula. Fala que você não consegue fazer a igreja crescer. Eu não consigo ser pastor de multidão ainda. Mas fala, o Senhor está aqui. O Senhor vem fazer pastor de multidões. E o Senhor está te levantando, o Senhor está te colocando. Fala para Ele, eu não consigo tocar, não consigo entender isso. Você precisa entender. Organiza a sua cabeça para a fraqueza diante do Senhor. Senão você não consegue viver a graça. Os irmãos estão juntos aqui comigo? E ele diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Essa palavra gloriar, irmãos, essa palavra gloriar aqui, você sabe o que quer dizer? Ele exaltava, ele tinha júbilo quando ele tinha fraqueza. Ele fala, glória a Deus que minha fraqueza. Porque se ele entendesse a fraqueza dele diante de Deus, maior seria a graça que superabundaria na vida dele. Os irmãos entendem isso? A graça é abundante na minha fraqueza. Os irmãos estão juntos ainda? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Fala o poder de Cristo. Amém? Então vamos entender um pouquinho. Olha o verso 10. Abre para mim 12:10. Olha o que ele disse, irmãos. Olha que importante isso daqui. Olha o que ele vai falar. Pois sinto prazer. O negócio aumentou. Não era só confessar a fraqueza. Ele tinha prazer em ser fraco. Irmãos, é muito diferente do que o mundo está dizendo, o mundo está pregando hoje. Paulo estava dizendo, irmãos, nós estamos falando de um homem que, pela parte histórica, ele era advogado, ele era intendente de leis, ele era o advogado, ele era o cara, ele falava mais de 5 idiomas, ele era o aconcur dos judeus. Ele tinha nacionalidade romana, que era coisa que ninguém podia ter. Que ele foi, de nascença, ele fala, está aqui, mas é nacionalidade romana. Ele não nasceu em berço qualquer não, ele veio de berço esplêndido. Ele vinha de alguém que tinha posse, alguém que tinha dinheiro. Ele era desse lugar. Só que agora ele entendeu que o evangelho era ter prazer nas minhas fraquezas, porque onde eu sou fraco, é aí que Deus me faz forte. Onde eu não tenho, é onde Deus me levanta. Onde eu não consigo, que Deus se aperfeiçoa. Porque presta atenção, irmãos, às vezes você não bate palma, não deixa ninguém bater palma sozinho. Faz para o Senhor, amém? Presta atenção,
nas injúrias. Quem estava injuriando ele não é qualquer um, não. Eram os próprios companheiros dele de batalha. Estavam injuriando ele. Nas necessidades, deixaram ele isolado, sem mantimentos, porque falaram assim: não acreditamos no seu ministério, vai ficar sem nada aí. Necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os irmãos entendem esse texto? Eu queria, em cima dele, escorrer algo para você. O Senhor está chamando você. O problema é que hoje não há mais fraquezas. Sempre ensinaram você a ser muito forte. Eu estou falando isso por mim. Eu tenho que ser forte como pai, tenho que ser forte como marido, tenho que ser forte como esposo, tenho que ser forte como alguém que está na igreja. Eu tenho que ser forte, porque se eu não for forte, tudo despenca. Quem disse isso para você? Se eu não for forte agora, a casa despenca. Se eu não for forte agora... Irmãos, quantos aqui entram com medo? Amém? Medo, começa a semana com medo de não ter, medo de não ganhar, medo de Deus não suprir. Fala para o Senhor, começa o Senhor orando as suas fraquezas. A oração, ela é necessária para você desenvolver esse tipo de coisa. Os irmãos estão juntos aqui ou não? Amém? Os irmãos estão juntos comigo? Pastor, como é que eu faço isso? Tem um sorriso. Começa tendo um sorriso logo de manhã. É um jogador que eu admiro muito. Ele sempre está sorrindo. É o Ronaldinho Gaúcho. É verdade, ele não tem um sorriso maravilhoso, mas sempre está sorrindo, irmãos. Parece que para ele, os caras pegavam ele, destruíam ele, batiam nele, colocavam ele, vinham contra ele. Ele só dava um sorriso, dava um drible, passava e ia para o outro lado. E não é um sorriso maravilhoso, ele não consertou os dentes dele, não usou aparelho, nada disso. Verdade ou não? Ele vem de uma outra geração, mas ele sempre está sorrindo. Alguém sabe de futebol aqui? Se não é ou não é? Sempre estava sorrindo. O cara fazia falta nele, só dava um sorriso. Não sei se era malvado, maldoso ou não, mas ele vinha naquilo ali. Tem um sorriso com você. Mesmo que as pessoas passaram a perna para você, mesmo que as pessoas tiraram o tapete, puxaram você, tem um sorriso. Começa com um sorriso. Eu não estou fazendo um sorriso sarcástico, mas um sorriso diante do Senhor. Amém? Tenha algo alegre com você. Começa alegrando, fala: Senhor, tem uma alegria aqui comigo, eu estou vivo. Se eu estou vivo, tem esperança. E aí fala assim: não só eu estou vivo, mas Cristo está vivo em mim. Tem esperança mais ainda. Os irmãos estão junto comigo? Pastor, e agora? Eu tenho o favor de Deus, irmãos. Nós temos o favor de Deus na nossa casa. Quantos aqui entendem que tem o favor de Deus sobre você? Amém? Você tem o favor de Deus, você tem vitória. Fala: eu tenho vitória. Olha que interessante. A palavra aqui, eu queria colocar aqui para você. Volta lá no 9. A palavra aqui. Quando ele fala aqui de boa vontade, ele quer dizer o seguinte. Essa palavra no original quer dizer muito, muitíssimo, muito, muito, muito alegre. Mas é muito, 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 muito. Fala muito, 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 muito alegre. Paulo, ele começa e aprende um nível de cristianismo, um nível de fé, que ele estava muitíssimo, 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 muitíssimo alegre. Para o 10. Olha no 10, tem outra palavra aqui: prazer. Essa palavra prazer é satisfação e achar bom que ele encontrou a sua fraqueza. Você sabe que o problema de muitas pessoas é que vão passar a vida toda e nunca vão ser fracos. Tem pessoas que elas vão para o túmulo e nunca vão ser fracos, sempre são fortes, sempre tem que ser forte. É porque ensinaram você assim. E o cristianismo é o contrário disso. Você tem que ser fraco diante de Deus, porque é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que tem o poder de Deus, porque a glória é dele, não é sua. O poder é dele, não é seu. A satisfação é dele, não é sua. Quantos entendem isso? E por 3 vezes Paulo ora: Senhor, tira o espinho da minha carne. Por 3 vezes ele vai falar: tira esse espinho da minha carne, não quero mais. Não quero mais o espinho. Um mensageiro de Satanás esbofeteava ele. Que mensageiro que é esse? Quem que vinha trazer notícia para ele? Esbofeteando esse. Que fraqueza era essa? Que ele era esbofeteado. Os irmãos estão percebendo isso ou não? Provavelmente referiam-se às perseguições e às ciladas que ele vinha. Irmãos, a vida cristã tem perseguição e cilada.
Tem gente que está aqui só maquinando alguma coisa. Tem gente que vem para fazer uma cilada, para pegar lá na frente, para acontecer isso, para acontecer aquilo. São ciladas que vêm. E Deus está dizendo para ele, fala assim, ó, se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Amém? Então o espinho na carne de Paulo, ele não se orgulhasse das revelações que ele tinha. Irmãos, quem que era Paulo? Paulo não era, a Bíblia diz que ele não era gente muito bonita. E ninguém queria escutar as pregações dele. Para você ter uma ideia. Dizem que ele tinha 1,5 metro. Paulo tinha 1,5 metro de altura. Ele era caolho e cabeçudo. E manco. Hoje você seguiria um coaching desse? Quem que é aquele lá? Cabeçudo, caolho, manco. Isso é historicamente, amém? Estudo teológico, e não sabemos se tem ou não, mas diz que Paulo era assim. Aí você vai falar, Paulo era desse jeito? Falam, não sei se era, mas uma questão era importante aqui, é você entender que ele teve experiências com Deus que estavam duvidando. Imagine se alguém chegasse para você e falasse assim, subi no 3º céu hoje. Aí duvido, que é isso? Mas Paulo chegava para os outros discípulos e falava, subi no 3º céu hoje. Deus me falou coisas ali que eram fantásticas, mas eu não posso falar para vocês, porque vocês ainda não têm revelação. Os caras ficavam com raiva dele. Ela não vai falar? Você está achando que é melhor que a gente? Mas eu fui, Deus me levou no 3º céu. Eu tive uma experiência que eu caí do cavalo. Você não tem noção, eu estava andando para a cidade de Damasco, no meio da estrada, veio lá uma luz, deixou cego por 3 dias. Quando ele falava isso, as experiências dele eram tão fantásticas, que as pessoas começaram a falar, não, o que é isso? O que é isso que você está se achando? E ele tinha orgulho dessas coisas, e era importante ele ter orgulho nisso, mas começou a perseguição, por causa das experiências que ele teve com Deus. Os irmãos estão junto comigo? Amém. Então, nós precisamos entender que quando permitimos que o orgulho, um espinho na carne, para nos limitar, e muitas vezes tem espinhos na nossa carne que nos limitam, é o orgulho. Você já sentiu orgulhoso? De ter experiência com Deus, de falar, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, olha quanto tempo de crente eu tenho, olha lá como eu sou, como é que vem. Às vezes as pessoas se orgulham disso. Olha quantas igrejas já passei, eu já vi não sei o quê, eu já cantei com um ronquenole, eu já fiz não sei o quê, eu já toquei, eu já ministrei junto com o Benerimba. E aí, vai ela colocar, e você vai falar, ah, maravilha, eu fui lá na Catherine Kuhlman, e você vai, você não sabe nem quem é, né? Fui no túmulo de... Você vai falar para você, e Paulo estava dizendo, cuidado, Paulo, você não entendeu ainda que o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu te dei tudo isso, é para você saber ministrar. Os irmãos estão juntos? Então, eu posso falar algo para você? Prefira a graça em vez de espinhos, irmãos. O mundo hoje prefere espinhos. Eles têm orgulho de perseguições, de coisas que aconteceu, têm orgulho do que conquistou, orgulho do que foi colocado. Irmãos, eu tenho orgulho de ter meus filhos. Mas aí Deus pega um dos meus filhos, tem alguma situação que eu não quero contar, que às vezes aconteceu. E aí nisso eu não tenho orgulho. Ah, não, é uma fraqueza. É uma fraqueza. Eu prefiro colocar, Paulo fala assim, ó, ele fala para mim e para você, prefira a graça em vez do espinho. Os irmãos estão chamando a gente, a doce revelação de Paulo recebeu foi de Cristo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Devido a isso, Paulo se alegrava muitíssimo nas suas incapacidades. Se alegre na sua incapacidade de começar uma semana. Se alegre na sua incapacidade de não conseguir vender. Se alegre na sua incapacidade de não conseguir ser pai. Se alegre na incapacidade de não conseguir nem abrir nada. Os irmãos estão entendendo? Porque Deus vai te dar a saída. A sua capacidade agora vem de dentro, é para você depender de Deus. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito que está em você para fazer a célula, porque a primeira célula é abençoada. Você coloca suas fraquezas, você coloca tudo, sim ou não? Quem é líder aqui sabe o que eu estou falando. O problema é a 1000ª célula, quando não multiplicou ainda. Ixi,
Você olha para você, você fica colocando, você acha defeitos em todo mundo. Você já percebeu que as pessoas acham defeitos em todos que estão à sua volta, menos nela mesmas? É assim ou não? E aí a questão é, vamos encontrar um culpado para a gente mudar tudo. Encontra alguém errado aqui dentro para a gente sair da igreja. Encontra alguém que não nos cumprimentou, que não falou conosco, para a gente ir embora, porque não é o que eu quero, não é o que está comigo. Paulo está dizendo, eu vou aperfeiçoar você. Fala, ô Senhor Jesus. Então você recebe poder pelo Espírito Santo, mas é a graça que você é aperfeiçoado. Não é no que você tem poder para fazer, é no que você não consegue fazer que tem perfeição. E deixa eu dizer para você, e Deus vai vir buscar a geração eleita, uma nação perfeita e uma igreja perfeita. Então se a gente quer se aperfeiçoar como igreja, vai ter hora que nós vamos precisar apresentar nossas fraquezas. E nós somos a igreja perfeita, sem mácula, sem ruga, sem mácula, sem ruga. A igreja do Senhor. E Deus está chamando a mim e a você. Quantos creem nisso? Pastor, como é que eu faço isso? Vamos entender um pouquinho aqui, para você entender. Veja que Paulo tinha muitíssima alegria. Então a palavra fraqueza aqui na Bíblia, ela ocorre 23 vezes no Novo Testamento. E Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. A maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele fala 23 vezes nas fraquezas. Presta atenção nisso. E ele continua dizendo ainda, refere-se ao quê? As enfermidades físicas, as enfermidades que eles estão passando, a coisa que eles estão. Então nós não temos que nos alegrar com doenças ou com enfermidades, não é isso. Mas nós nos alegramos com Deus nos fazendo fortes diante daqueles espinhos que estamos à frente. Outra coisa, necessidades, refere-se às finanças, falta de dinheiro. Paulo tinha necessidades, falta de dinheiro. Ele tinha que trabalhar construindo tenda, estava faltando dinheiro, falta o recurso. E a Bíblia fala também de angústias, que é a extrema aflição. Então nós ouvimos o apóstolo Paulo, parece que ele é feito de gelatina. Ele fala de angústia, aflição, fala que ele está tendo algumas situações aqui, mas Paulo era alguém que nos dá e nos alegra diante dos problemas que nós temos. Então vamos entender, a mim e a você, vamos mudar a abordagem que Deus nos colocou, amém? E agora eu quero pegar um texto com você para você entender que no meio das suas aflições, das necessidades, angústias, problemas que você tem, você vai aprender a louvar. Você vai aprender a louvar. O louvor, ele tem que fazer parte da tua vida, e não a reclamação, nem a murmuração. Os irmãos estão junto comigo? Então nós somos uma igreja que ela tem fraquezas, somos fracos, mas porém diante das fraquezas nós aprendemos que a saída é o louvor e a adoração, amém? Quantos entendem isso, amém? Então nós precisamos entender que há uma forma correta de abordarmos o Senhor através do louvor, e as pessoas abordam de todos quanto é forma, mas tem uma forma correta. Vamos abrir o texto lá em Mateus 15, 21. Olha a forma como essa mulher aborda Cristo. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, ele se retirou para esse lugar. Jesus nunca saiu de Jerusalém. Jesus nunca saiu daquele lugar. Nesse momento ele vai sair para essa região, ele vai sair para esse lugar, e ele começa a entrar naquele lugar, e algo começa a acontecer. E eis que uma mulher cananeia, o versículo 22, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela escutou alguém falando, porque ela não era daquela região de Jerusalém, ela não era daquele lugar, ela não estava naquele lugar. Algo acontece. Como ela não estava naquele lugar, presta atenção, ela não sabia, ela tinha ouvido para chamar Jesus de filho de Davi. Só que não é essa abordagem que Deus queria que ela fizesse. Toda vez que alguém vai abordar o Senhor, tem que abordá-lo da forma como Senhor. Ele é Senhor, Ele é maior. E aí você vai ver que nesse momento, olha o que acontece. Filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada.
ele não ouve. Ele não ouve quando o louvor, ou quando a expressão não é uma expressão de louvor. Os irmãos estão entendendo? Olha o que acontece. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Por que ele não respondeu? Porque a abordagem não era do louvor. A abordagem não era a abordagem como ele estava chamando. Os irmãos estão junto comigo ou não? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede, pois ela clamando, vem atrás de nós. Ela estava incomodando eles, incomodava cada um deles, estava incomodando eles com palavras, com situações atrás dele, falando o tempo todo, ela está nos importunando. Porém, presta atenção, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Presta atenção que algo acontece aqui. Ele entrou na fraqueza da mulher. Foi chamada aqui, olha o que acontece. Vamos lá. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: adoração, o louvor que traz para a presença. Dizendo: Senhor, socorre-me. A forma de você abordar na fraqueza é entendendo que você tem um Senhor. O louvor entra aqui, essa palavra aqui, é entrada no original, ela quer dizer louvor, adorando. Ela fala: Senhor, socorre-me. Os irmãos percebem, às vezes, você fala porque o outro fez, porque o outro falou, porque o outro disse, porque alguém falou dessa forma. Ah, eles usaram isso, vão falar também. Ele falou também. Os irmãos entendem isso? Percebem? Nós temos uma forma de vencermos as nossas fraquezas. É no louvor, é na adoração, é louvarmos ao Senhor, é engrandecermos ao Senhor, é rogarmos diante do Senhor. E ele respondendo, aí ele responde, disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O Senhor responde a ela: pastor, como é que Deus me responde? Através do louvor. Suas fraquezas precisam ser abordadas no Senhor pelo louvor e pela adoração. Pastor, eu percebo que eu não consigo ser pai, não consigo ser mãe, não consigo abordar as situações. Eu preciso do Senhor. Às vezes você já falou, já tentou, é porque a abordagem ela tem que ser pelo louvor e pela adoração. Amém, irmãos? Aleluia! Deixa eu dizer para você, uma das coisas que Jesus comprou na cruz é felicidade, é um direito seu. O problema é que o conceito de felicidade ele é muito relativo hoje. E todo mundo fala: você é feliz no casamento? Fala: não sou, então separa. As pessoas falam: você está feliz? A pergunta hoje é essa: e nós somos felizes com Jesus. A felicidade é você ter Jesus no centro de todas as coisas. É você ter Cristo focado. Ele não entendeu, filho de Davi eu não atendo, mas Senhor eu atendo. Filho de Davi eu não entendo, porque o outro está falando, não é assim. Mas eu estou entendendo que você é Senhor dos senhores, você é o Senhor de todas as coisas. Os irmãos estão junto comigo ou não? Fala, então você precisa entender que o Senhor entra com isso. Olha no versículo aí, o 25. Ele, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vamos para frente. A questão aqui, tem outro texto aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Olha o que ele diz aqui. Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Próximo. Olha o que acontece aqui. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre o Rufo, carregar-lhe a cruz. É isso mesmo o texto? Marcos 5, 21. É o 15, 21, está 15, é 5, 21. 5, 21, ok. Tendo voltado para o barco, é isso? É o 15 então, 15, 21. Desculpa, irmãos. 5, 22? Não, não é. Eu queria o texto de Jairo. Mas presta atenção, eu vou ler para vocês. É o 22? 22. Olha o 22. Eis que chegando a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele prostra-se diante de Jesus.
É importante você entender a abordagem daqui para demonstrar a sua fé. A sua fé é demonstrada conforme você aborda ao Senhor durante o dia. Os irmãos percebem isso ou não? Então a primeira coisa que Paulo faz é abordar na fraqueza. Ele fala, olha, minha fraqueza, eu estou muitíssimo alegre porque eu estou descobrindo aquilo que eu sou fraco. Você vai ver a mulher também abordando naquilo que ela é fraca. E Jairo aqui aborda o Senhor Jesus da mesma forma. Olha o que acontece aqui no próximo, 23. Insistentemente ele suplicou, minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus sai daquele lugar e vai com ele até a casa. Os irmãos estão entendendo a abordagem? Era uma fraqueza, ele era homem da sinagoga, ele recebia situações, ele tinha questão de saúde, só que a filha já estava muito enferma, não tinha outra saída. Ele entendeu, agora eu preciso me humilhar debaixo da potente mão de Deus, e debaixo da potente mão de Deus, Ele vai me exaltar. Quantos aqui me entendem? Amém? Então a graça vem aqui diante das situações. Então a origem da palavra graça no Novo Testamento é regozijar-se e estar contente, ficar extremamente alegre. É chairô. As pessoas precisam entender, você foi chamado para isso. Fala, você foi chamado para estar diante do Senhor, amém? Amém? Então receber a graça é receber alegria. Nós somos salvos, passando por tribulações ou não passando. Paulo fala, sem me alegrar quando tenho, quando não tenho, sem me alegrar no bastante, no muito ou no pouco, sem me alegrar em todas as circunstâncias. E o Senhor está chamando ele, os irmãos entendem isso? Você reconhece como a verdade, que a palavra de Deus que diz que louva a Deus. Começa a louvar o Senhor. Começa a louvar o Senhor. Fala, pastor, como é que é isso? Então presta atenção para você entender isso. A herança é para quem se alegra. Pastor, não consigo me alegrar. Mas a herança é para quem tem alegria. Os irmãos entendem isso ou não? Vamos pegar o texto aqui, Romanos 9, versículo 7. Pastor, não tem mais alegria no meu coração. Por que perdeu a alegria? Porque não está no centro daquilo que é do Senhor. O Senhor se alegra com você, se alegrou em ter você, se alegrou em te ter salvado você, te alegrou em te encontrar pecador. Ele se alegrou, porque Ele te achou. Olha o que diz o texto, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Presta atenção, a nossa fé está na fé, somos filhos pela fé em Abraão, amém? Somos filhos de Abraão pela fé, os irmãos entendem? Mas como é que será chamada a nossa descendência? Hein? Isaque, o que quer dizer Isaque? Isso. Só que você não se alegra com a sua salvação. Estou alegre, Deus está comigo. Deus não me abandonou, Deus não me deixou, estou alegre, Ele está junto comigo, Ele me faz me alegrar. Você fala assim, pastor, como é que é isso? Descendentes de Abraão por todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Eu me alegro nas minhas fraquezas. Paulo se alegrava nas fraquezas dele, ele entendeu que ele era filho de Abraão. Os irmãos entenderam isso ou não? Então isso significa que riso, quem ri de alegria, terá a herança de Abraão. Abraão é herdeiro do mundo, pela fé. A igreja só existe por causa da fé que Abraão foi liberado. Por causa da obra de Cristo, que conseguiu ver Cristo na obra da cruz. Através do seu filho. Os irmãos entendem isso? Deus está chamando a gente para nos alegrarmos com aquilo que Deus tem colocado. Pastor, como é que eu faço? Ame a justiça e odeie o pecado. Qual que é a maior justiça que tem para você? A justiça de Cristo. Eu vou ler 3 versículos para vocês e nós já finalizamos. Mas o Senhor tem chamado a gente para isso. A unção de alegria reservados àqueles que amam a sua justiça. Se você ama a justiça de Cristo, a alegria é reservada para você. Você crê nisso? Vamos abrir o texto, por favor, lá em Salmo 45, verso 7. Olha o que diz: amas a justiça e odeias a iniquidade,
Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Fala, com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isaías 61:3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para serem a sua glória. Os irmãos percebem? Onde há murmuração, a alegria vai vir. Nós precisamos perceber, aonde você chegar nessa semana, se alegra no Senhor, se alegra na sua salvação, acorde alegre. Deus te salvou, Deus te chamou, Ele tirou você do seu pecado. A Bíblia diz que enquanto você estava no pecado, Deus foi lá e te encontrou, Ele te achou, não deixou da forma que você estava, mas tirou você dali. Você é feito carvalho de justiça na presença do Senhor, plantado no lugar que você está, diante do Senhor. Hebreus 1:9 diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Você vai estar em lugares que você vai ter companheiro, ele vai falar: de onde vem essa alegria? Essa alegria vem da minha salvação, essa alegria não vai mais sair, essa alegria que Deus colocou no meu coração, essa alegria de ser filho de Deus, ser ungido por Deus, ser chamado por Deus, essa é a alegria que Deus está colocando para mim e para você. Vai falar: Paulo se alegrava, perseguido, caluniado, difamado, colocado de lado. Todos começaram a duvidar das experiências que ele estava tendo com Deus, mas ele falou: eu vou me alegrar muitíssimo nas minhas fraquezas, vou me alegrar muitíssimo nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte. Deus promete óleo de alegria para mim e para você. Ele tirará o luto do seu coração. Nós tivemos um encontro com Deus em Valença ontem, irmãos. Tinha uma menina, uma mulher, vou colocar uma mulher, que ela perdeu o pai e a mãe no Brasil, sequencialmente. Pai e a mãe. Ela estava muito triste. E no encontro com Deus, que nós estávamos ontem ministrando, ela pediu para o Senhor. Ela pediu algo para o Senhor. Ela queria voltar a sorrir. Porque é muito difícil a perda. Eu recebi a notícia agora. Ela passou sorrindo a noite toda. Ela passou se alegrando. Ela falou que ela não conseguia parar de se alegrar. Não conseguia. Eu estou falando porque eu recebi um áudio agora de manhã do pastor de Valença, e ele falando: pastor, aconteceu algo poderoso da parte de Deus. Ela recebeu uma unção de alegria, um óleo de alegria tão poderoso que ela não parou mais de sorrir. Não, isso é poderoso demais. Deus continua operando, Deus continua fazendo, irmãos. Os irmãos percebem isso? Tem um menino que ele começou a ver anjos lá, um rapaz. Ele viu: pastor, mas o que é isso, pastor? Que isso só move? É o que ela precisava, era a necessidade dela naquele momento. É a necessidade que você tem diante do Senhor. Você pode chegar para Ele e falar: Senhor, alegra o meu coração. Faz tanto tempo que eu queria algo. Fala para Ele, não é por causa de algo que Ele vai te dar, mas só por você ser filho, Deus está alegre. Os irmãos entendem isso? Fala: pastor, como é que é isso? Então não exalte os problemas. Não exalte problemas. Alguém pode vir no teclado aqui? Não exalte problemas. Alegre-se porque você é filho amado. Alegre-se, fala para quem está do seu lado: alegre-se porque você é filho amado. Alegre-se pelas promessas que dizem a teu respeito. Aleluia. Aleluia. Fala para quem está do seu lado assim: fala: Senhor. Fala: Senhor Jesus, me ajuda a orar por mim. Fala para quem está do seu lado: fala, ajude a orar por mim. Ajuda nas minhas fraquezas. Fala: me ajuda a me alegrar o dia que eu estiver triste.
Tua esposa está aí, fala para si, me ajuda a me alegrar o dia que eu estiver abatido. Me ajuda não, a esposa já falou assim, ajuda não. Não reclame, irmãos. Estamos numa nação que há muitas reclamações. Alguém já escutou reclamações aqui? Não tem. Tem reclamações aqui? Os irmãos entendem? Agora, se encontrar alguém que se alegra, a reclamação vai cair por terra. Você entende isso? Nós temos motivos para nos alegrarmos ou para nós reclamarmos? Irmãos, um domingo você veio aqui celebrar o Senhor. Sim ou não? Não é poderoso isso? Quantos gostariam de estar aqui e não estão? Amém? Hein? Quantos queriam e não conseguiram nem levantar da cama? Você sabia? Tem gente que queria estar aqui e nem conseguiu levantar da cama. E o Senhor trouxe você. Só que você acha que você que quis vir, não quis não. Foi o Senhor quem te trouxe. Foi o Senhor que colocou você aqui. Ele quer te dar um óleo de alegria hoje. Fala, Senhor, esse óleo de alegria vai vir sobre a minha vida. Não é porque eu quero, não, é porque o Senhor me alegra. O Senhor me alegra. E eu decido me alegrar nas minhas fraquezas também. Tem alguém fraco aqui? Tem alguém que tem fraquezas como pai, como mãe, como homem, como mulher? Todas. Eu preciso do Senhor. Amém? Fica de pé, vamos orar com quem está aí próximo de você. Tem alguém perto de você, você vai orar.